Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos num programa gravado para falar da mobilidade urbana antirracista. Bom dia e boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Afonso? É muito bom estar aqui, né? Acho que é um tema super importante da gente tratar, um tema que eu tenho discutido há algum tempo. A partir de 2018, o brasileiro passou a gastar mais com transporte do que com alimentação, perdendo apenas para os gastos com habitação. Em média, 18% dos ganhos dos assalariados se destinam ao transporte, diz a Talíria Petroni, deputada federal pelo PSOL, que prefacia o livro Mobilidade Antirracista, organizado pela Rafaela. E o coordenador geral do Sindicato de Metroviários de São Paulo, Altino de Mello, diz que a concessão da linha 4 da Via Amarela é um esquema Robin Hood ao contrário. Ou seja, em sentido figurado, tira-se do povo pobre para entregar aos senhores ricos. O sistema de transporte de passageiros sobre trilhos nunca deu muito dinheiro. Ele não gera tanto lucro quanto o setor de cargas e tem um componente político-social que é a tarifa, que não pode ser aumentado demais. Quando se fez a concessão da linha 4 amarela, fez-se uma mágica. O Estado subsidia o setor privado. O risco da concessionária é zero. O Estado garante a lucratividade se não tiver passageiro ou se a tarifa não subir. É um absurdo completo. Nós tivemos, em 2010, o caso de uma reportagem da Folha de São Paulo que revelou a movimentação de associações de moradores para barrar a instalação de uma estação de metrô em Higienópolis, segundo a Rede Brasil atual. Embora a linha ainda esteja em fase de projeto, naquela época, as obras acabaram sendo adiadas. Para dizer que a chegada do metrô descaracterizaria o bairro, uma moradora disse que o metrô traria gente diferenciada à região, associando o transporte público a usuários de drogas e criminosos. Então, para a gente falar sobre tudo isso, temos aqui a Rafaela e peço que você se apresente, Rafa, por favor. Então, eu sou Rafaela Bergaria, sou assistente social de formação, sou mestre em serviço social, co-organizadora do livro Mobilidade Antirracista, também tenho, né, um texto publicado. Esse livro é uma coletânea onde a gente apresenta uma outra perspectiva de pensar a mobilidade, pensar os transportes, uma perspectiva de direito à cidade. Então, a gente propõe a lógica, né, de uma mobilidade antirracista como explicitando a necessidade de pensar as cidades, do planejamento ser estruturado por uma dimensão de direito à cidade. Sou idealizadora e uma coautora também do livro Não Foi em Vão, junto com dois companheiros, o Vitor e o João. O livro Não Foi em Vão conta a história da minha prima, da Joana, que foi morta, atropelada pelo trem em 2017, quando ia para a universidade, e além de tudo, além de ter sido morta, criminalizada pela concessionária que tentava se desresponsabilizar diante da morte da Joana. Então, eu comecei um processo de luta por justiça e memória, comecei a levantar o que tinha de regulamentação, de resolução sobre ocorrência violenta no transporte ferroviário aqui no Rio de Janeiro. E a gente descobriu, a partir disso, pela lei de acesso à informação, teve acesso aos dados, uma sistemática de morte e ocorrências violentas nos trens metropolitanos do Rio de Janeiro. A gente apresenta esses dados no Não Foi em Vão. Sou também articuladora política do movimento Mulheres Negras Decidem, que é um movimento que tem pautado a mudança do quadro de subrepresentação de mulheres negras em espaço de poder, entendendo que isso tem impacto direto na conformação de políticas de bem viver e de existência para a população pobre, periférica, negra, favelada, e fundadora do Observatório dos Trens. A gente funda o Observatório dos Trens no ano passado, em meio à crise do sistema ferroviário aqui do Rio de Janeiro, com o intuito de produzir pesquisa que possa subsidiar a incidência e mobilização daqueles que são diretamente impactados pelo transporte nas mudanças essenciais para garantir direito à cidade a partir das estruturas de mobilidade que estão organizadas na cidade. Rafa, você se formou então no ISER, Reparação à Violência Letal de Estado e Centro de Estudos de Segurança da Cidadania, é um instituto, Fala um pouquinho da sua formação, por favor. Na verdade, eu trabalhei nesses dois centros de estudo, o ISER
eu trabalhei numa pesquisa sobre política de reparação à violência letal hoje. A gente organizou um livro que chama Reparação com Política, e a partir desse trabalho, né, eu tenho entendido a política de reparação como método de construção, desde os seus parâmetros de reparação. Então, a gente executou um trabalho lá nessa pesquisa, tentando pautar o debate de reparação, a necessidade de se pensar o debate de reparação diante das violências sistemáticas do Estado contra a população negra, prioritariamente, né, contra territórios majoritariamente negros, e a gente pega os parâmetros de reparação, né, que são a necessidade, a produção de memória, né, que fala, inclusive, de uma construção cultural, né, da disputa de uma dimensão da construção cultural da sociedade que a gente vive, né, que, na verdade, normaliza e normatiza as violências contra determinados corpos, que são majoritariamente corpos negros, periféricos, de favela. Faz, então, da memória, do acesso à justiça, que é fundamental, né, a implementação de estratégias e políticas institucionais que aprofundem o acesso à justiça desses grupos que são historicamente entendidos pela política criminal, pela política, por todas as dimensões da política, numa dimensão de interdição. Então, a gente fala sobre o acesso à justiça ser o elemento fundamental para que a gente consiga produzir essas mudanças de paradigma, que a gente consiga construir outra dimensão, né? Outra cultura que tenha esses grupos numa perspectiva de garantia, né? Uma perspectiva de construção de equidade. A gente fala sobre as garantias de não repetição, que é como a gente pensa no âmbito de todas as instituições do Estado, estratégias e políticas institucionais que produzam a mudança desse quadro de violência e do quadro de negação de acesso para determinados grupos. Vou tentar exemplificar isso, assim, né? A gente tem uma dimensão, a marca do racismo está na pele, né? A marca do racismo, a marca do machismo, a marca da homofobia, na possibilidade das pessoas se deslocarem pelos espaços, ele está marcado na cor da pele. Então, tem uma dimensão da violência institucional, e a gente fala, por exemplo, um exemplo marcante disso é a seletividade penal, é que a polícia ela vai identificar quem são os sujeitos suspeitos a partir dessa construção racializada dos corpos, né? E é essa construção que vai definir se as pessoas, se esses meninos, se os jovens, se mulheres negras vão ser interditadas ou não pela polícia na tentativa de circular pela cidade, né? Definem se as pessoas vão receber um atendimento digno ou se vão ser revitimizadas quando elas forem acessar saúde, quando elas forem tentar inscrever os filhos na escola, quando elas forem procurar emprego. Então, essa marca racializada está marcada na pele. Então, como é que a gente pensa essas políticas de transição, essas políticas que mudem esse paradigma, que numa perspectiva de equidade, né? Como são as políticas de ação afirmativa, que produzem políticas de equidade para que as pessoas possam chegar a um patamar de igualdade. E as dimensões de compensação e restituição dos danos, né? Quando a gente olhava para as mulheres que tinham seus filhos assassinados pela polícia, pelos grupos de extermínio, por essas instituições, né? Esses agrupamentos paramilitares, tem uma dimensão muito concreta, que é a dimensão do adoecimento, né? Então, essa violência, ela continua atingindo a família, mas ela não atinge só a família diretamente, ela atinge a comunidade. Essa semana a gente assistiu, né, mais um episódio das operações policiais que deixam diversas pessoas, né, dezenas de pessoas mortas e de dezenas de famílias desamparadas, dilaceradas, né? E se tem uma narrativa da mídia e uma narrativa do sistema de justiça, da polícia, que só duas pessoas foram vítimas, dois inocentes foram mortos. E aí, só que 18 pessoas foram assassinadas. E aí, tipo, se 2 inocentes foram mortos, se legitima e se legaliza a morte
dessas outras 16 pessoas e dessas outras famílias que foram diretamente impactadas, né, por uma narrativa dos suspeitos. Os outros que foram mortos são suspeitos. É como se essa violência ela fosse justificada pela dimensão de que aquelas pessoas são suspeitas. Isso reproduz e fortalece essa realidade de assassinatos e de execuções sumárias que acontecem diariamente na cidade do Rio de Janeiro. A gente falou do Alemão, que tá localizado, né, na zona norte do Rio, que teve visibilidade, mas, na verdade, essa semana tiveram várias operações por todo o estado do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense, né, que vive ainda essa realidade de apagamento, de mistificação das violências, tem uma diversidade de favelas e de território de periferia que também estavam sobre a violência policial em vários territórios, né, que tiveram dias a fio dessas operações que deixam centenas, né, de pessoas mortas, mas que também deixam a população, de uma forma geral, num processo de violência. A população deixa de ir para o emprego, perde o emprego, porque vão ser dias que elas não vão conseguir sair de casa. Essas pessoas elas têm um nível de adoecimento que é impossível, que ainda não se foi mapeado, porque você pensa, você está dentro da sua casa, porque a gente tem a dimensão da casa como um lugar seguro, né? Imagina você estar dentro da sua casa, agachado, deitado no chão durante dias, com medo de a qualquer momento uma bala atravessar seu corpo, atravessar o corpo dos seus pais, dos seus filhos, dos seus Sem irmãos. falar das crianças, né, que não podem sair e tudo, né? Exatamente. Então, você pensa essa dimensão de adoecimento, que é uma dimensão que produz uma subjetividade, quando você fala das crianças, é muito relevante isso. Produz uma subjetividade de medo, de negação, de não direito. Desde muito cedo, essas crianças elas são abarcadas pela violência. A violência é o vocabulário que está na vida dessas pessoas desde o seu nascimento, né? Então, como é que isso é doloroso, como isso é profundamente adoecedor e como a gente pensa garantia de não repetição, como a gente pensa, na verdade, compensação e restituição dos danos, desses danos são produzidos pela violência. Então, como a gente pensa a priorização de serviços de saúde que consigam acompanhar e tratar, né, tipo, essa violência. Então, precisa ter psicólogo, a gente precisa pensar estruturas de psicologia no âmbito da saúde básica, especialmente, prioritariamente, nesses territórios, para dar a dimensão do adoecimento mental. A gente precisa pensar estruturas de restituição monetária mesmo, porque as percas, elas são monetárias, as pessoas perdem o emprego, as pessoas elas adoecem e aí não conseguem procurar emprego ou ir para o emprego, e aí perdem o emprego. A dona Dalva, que é uma mãe aqui do Rio de Janeiro, uma das lideranças dos familiares vítimas da violência do Estado, teve seu filho assassinado pelo Estado, e ela fala uma coisa que é: a bala que atingiu meu filho, todo dia ela me mata um pouco. Ela me fez adoecer, me fez perder o meu emprego, e aí eu perco a condição, né? Eu tenho perdas financeiras profundas, porque eu não consigo me sustentar mais, e é isso, é um ciclo de violência. Então, como o Estado ele precisa pensar respostas para todos esses danos, precisa mapear e pensar respostas para todos os danos que são produzidos a partir dessas violências. Precisam pensar resposta no sentido de garantir saúde, né, garantir políticas de saúde, políticas de assistência social, políticas de emprego, políticas de qualificação profissional, de proteção. E como a gente pensa indenização, tipo, reconstituição e indenização monetária mesmo, pela perca que as pessoas tiveram. Muitas vezes, as pessoas que são assassinadas eram os provedores da família. Então, tem uma perda material e concreta nisso. Então, como é que o Estado ele precisa garantir a reconstituição e a restituição dos danos, né, para que as pessoas consigam continuar vivendo? Então, essa foi a pesquisa que a gente fez, né, e também é uma pesquisa colaborativa. O livro está disponível para ser baixado, e desde então eu tenho olhado para a política de reparação como método de construção. Como é que, quando a gente vai olhar para as políticas, a gente precisa antes ter um mapeamento de quais são as condições, né, das populações que a gente está atendendo, como a gente pensa políticas a partir desses parâmetros, né,
restituição, compensação, garantia de não repetição, produção de memória, acesso à justiça. Isso é fundamental para a garantia e para a efetivação de direitos, assim. E o trabalho... Então, mas só para a gente contextualizar, né? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, que foi uma cidade imperial, foi um porto de desembarque do tráfico de pessoas, né? Que gerou muito lucro, né? Então, você está falando como esse racismo ele está se refletindo na estrutura dessa cidade, por exemplo, nos estupros. É mais ou menos por aí que vocês trabalham a questão da mobilidade antirracista. A gente pensa, é isso, né? Tipo, eu faço um debate de como a mobilidade, e eu comecei a entender esse debate a partir da morte da minha prima, né? Tentando ali desvendar a realidade de ocorrência violenta como uma tentativa de produzir memória. Essa era a nossa primeira demanda, produzir memória e justiça diante da criminalização da Joana, né? A Joana foi morta no dia 24 de abril de 2017, quando estava indo para a faculdade. Ela foi entrar no trem, o trem fechou a porta, prendeu o corpo dela na composição e arrastou a Joana por mais de 20 metros. E diante, além da violência brutal, a narrativa da empresa concessionária era de que havia esse suicídio, a princípio, para tentar se desresponsabilizar da morte. Depois que a gente começou a fazer uma mobilização no outro dia, né, que a gente sepultou a Joana num dia, no outro dia a gente começou a fazer esse processo, né, de luta por memória. E era uma demanda de existência, porque você imagina, Afonso, a Joana era muito amada. E acho que essa dimensão é uma dimensão que a gente precisa dar visibilidade. Quando a gente fala de política pública, como a gente fala de gestão pública, parece que quando a gente fala da dimensão do direito e das violências que são produzidas pelo Estado, tem uma dimensão que a gente precisa enfrentar, que é a dimensão do apagamento. Quando a gente fala de produção de memória, é dizer que essas pessoas elas eram amadas, elas tinham relação, elas eram muito importantes para a vida de várias outras pessoas. Você imagina uma pessoa que você ama muito ser morta brutalmente, ficar com o corpo estirado na linha do trem por mais de 8 horas, o corpo partido na linha do trem, as pessoas compartilharem várias vezes a foto da Joana, o corpo partido. Você imagina você ter que lidar diversas vezes com a foto de alguém que você ama. O pé dela ficou preso no vão, foi isso? Não, ela botou o pé na composição, a porta fechou, prendeu o pé dela e arrastou ela, né, por mais de 20 metros. E aí tipo, tinha um vão de quase 50 centímetros, arremessou ela no vão entre o trem e a plataforma e jogou ela para debaixo do trem. E é isso, além de toda essa violência, a gente tinha que lidar com a narrativa da empresa concessionária. Primeiro que dizia que era suicídio, depois que era imprudência, que era a responsabilidade dela, a morte dela. Então eu comecei a fazer essa mobilização por uma demanda de poder lembrar da Joana do jeito que a gente sempre lembrou, com amor, com afeto, lembrar dela como ela era muito alegre, muito sensível. Então a gente começou esse processo para lembrar da Joana, para produzir memória e para resguardar a nossa memória sobre ela. E aí a gente descobriu uma sistemática de mortes diante dessa realidade. E essas mortes, elas começaram elas abriram, né, tipo, a minha visão para enxergar a mobilidade de um outro lugar. Eu trabalhava antes com o sistema de justiça, sistema prisional, trabalhava muito tempo, minhas pesquisas eram nesse âmbito, e comecei a entender que a mobilidade, ela também se constrói com uma perspectiva de interdição na cidade. Importante você falar isso, né, gente? O Rio de Janeiro, que foi a capital do Império, né, desde o processo colonial, né, o Rio de Janeiro, que recebeu mais de 46% das pessoas que vieram traficadas da África Negra para o Brasil, mais de 46% passaram por esse espaço. E não à toa, esse lugar aqui é o lugar que tem uma dimensão, onde a mobilidade ela se constrói com uma perspectiva de interdição. Né? Porque quando a gente pensa, né, nas instâncias jurídicas, às vezes na dimensão do direito, na dimensão das leis, a sensação que nos produz é que essas leis elas são ontológicas, é como se elas sempre fossem assim. Na verdade, tem essa dimensão, não, sempre foi assim. Mas, na verdade, não. A construção do direito é uma construção marcada no tempo, é uma construção recente, marcada na modernidade. E essa construção, que ela nasce a partir do processo de invasão
dos europeus nesse território aqui que já tinha agentes, que já tinha organização. A invasão dos europeus nesse território, ele começa as leis, né, essas normas jurídicas, elas começam a se construir a partir desse momento, né? E qual que era a dimensão de gentes dentro dessas normas? Dentro do contexto colonial, né, da invasão do Brasil, quem era entendido como gente eram europeus brancos e seus descendentes. As pessoas, os africanos sequestrados da África e trazidos para cá, os seus descendentes, os povos nativos que já estavam aqui, né, os indígenas que já ocupavam esse território e seus descendentes eram entendidos por uma perspectiva, eles só eram entendidos como gente dentro do direito criminal, né? E é importante, eu faço um debate que é isso, né? O que move, inclusive, a construção da modernidade é a busca pelas drogas coloniais, pelo cravo, noz moscada, o açúcar que vai produzir o álcool, né? Então, o que move os grandes locamentos a partir das grandes navegações e os grandes atravessamentos pelo sequestro dos africanos na África Negra e exploração e escravização nas colônias é a suposta busca pelas drogas coloniais e que forja dois sujeitos distintos, né? Quem é entendido pelas normas, pelas leis, numa perspectiva de cidadania e de garantia, são corpos brancos. E é isso, tem uma série de saltos históricos, a gente sabe que a gente teve diferentes processos, diferentes formas de organização da sociedade. Desde o processo colonial, a gente não vive a mesma coisa que as pessoas viviam no processo colonial, mas tem uma marca profunda na forma como se constrói essa modernidade, é que as pessoas brancas, elas continuam usufruindo de direitos, elas continuam sendo entendidas numa perspectiva de garantias, e as pessoas negras são entendidas na cidade numa perspectiva de interdição. Isso está organizado na mobilidade. O exemplo disso é o 474, é o exemplo cabal disso. Todo o verão carioca tem uma operação que chama Operação Verão, que é uma operação que mobiliza a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Eles entram eles fazem abordagem dentro de ônibus que estão fazendo percurso dos territórios periféricos para a Orla Carioca, e fazem organizam também essa operação na Orla Carioca, onde se abordam pessoas que são entendidas como suspeitas, né? Então, são majoritariamente jovens negros. E tem uma justificativa, eles apreendem esses meninos, e a justificativa da apreensão, eles apreendem dizendo assim, vou fazer uma conferência. Apreendem os meninos dizendo, vou fazer uma conferência para ver se tem ficha na polícia. E aí, a justificativa ou tá sem identidade, ou com pouco dinheiro, levam esses meninos para a delegacia da criança e do adolescente. Eu fiz uma pesquisa no SESEC, você tinha perguntado do SESEC, né, em 2019, e era sobre isso, né? Era olhando para jovens que estavam ali. Eram jovens que estavam internados provisoriamente por atos infracionais relacionados à lei de drogas. E aí faço uma entrevista marco uma entrevista em fevereiro com a defensora da audiência de apresentação. E aí ela me disse que e ela estava atrasada 1 hora, a assessora dela me disse que é assim, verão é muito difícil, vão 30, 40 minutos por dia ali. Eu falei, mas por que só no verão? E ela falou da Operação Verão, né, que continua acontecendo. Esses meninos são encaminhados para a audiência de apresentação do Ministério Público, são encaminhados pela delegacia e é ofertada uma denúncia de ato infracional, supostamente porque eles cometeriam arrastão, sem nenhuma materialidade. E aí eu perguntava para ela, o que o juiz faz? Aí ela falou, interna, porque aqui funciona a lógica do susto, interna para não fazer de novo. Não fazer de novo o quê? Tentar sair de um território de periferia e favela e acessar a cidade do Rio sendo um corpo jovem, negro. Então, assim, essa dimensão, a mobilidade, ela estrutura essa dimensão da interdição do acesso à cidade, usufruto da cidade em várias esferas da vida, assim, né? Para a gente poder existir, a gente tem que se deslocar pelo espaço público. E tem uma dimensão, como a mobilidade se pensa, se estrutura, que é a dimensão de interdição. A gente está discutindo aqui no Rio, a prefeitura do município está discutindo um VLT na Zona Sul. A Zona Sul que já tem metrô, que tem várias linhas de ônibus, vai ser implementado o VLT.
enquanto vários outros territórios da cidade do Rio são abarcados por baixa ou quase inexistente esfera de, né, tipo, organização de transporte público para a população acessar a cidade. Tem espaço aqui, especialmente na zona oeste do Rio, onde os únicos transportes disponíveis são as vans, que estão, inclusive, na ilegalidade, que tem uma relação direta com as milícias. Então, assim, a prefeitura, ela prioriza investir, e essa lógica de mobilidade, então a gente tem falado que tem duas dimensões, a mobilidade ela tem duas dimensões, e não é não é um erro, né? Na verdade, é um projeto, né? Tipo, a mobilidade é marcada por duas dimensões, uma dimensão de acesso e uma dimensão de mobilidade, assim como o direito está intrinsecamente relacionado com a mobilidade e que marca duas dimensões distintas, o de acesso, de garantia, e o de não acesso e interdição, né? Então, essa é uma dimensão que a gente tem pensado e que fica evidente nas várias, pensando as várias políticas públicas, onde não vai ter hospital, é onde os territórios onde vão ser percebidos como territórios pretos, majoritariamente negros, né? Esses territórios vão ser destituídos de hospital público. São João de Meriti, por exemplo, é um exemplo cabal disso. É considerado o formigueiro da América Latina. São mais de 13 mil pessoas por quilômetro quadrado. Não tem hospital público, né? Ou seja, você está falando do planejamento da morte, né? Ou seja, a morte como uma... Vamos dar uma ajudinha para a morte e também uma certa prisão no lar, né? Ou tu vai para a prisão de verdade ou você fica preso na sua casa e ok. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os estupros, que parece que também são favorecidos por essa política. Sim, e é isso, né? Tipo, quando você fala, né? Como a gente pensa e reflete sobre a constituição desse país, assim, né? A própria construção de uma harmonia racial, essa ideia de uma harmonia racial, ela é forjada a partir do estupro de mulheres negras. A gente precisa entender que é isso. O estupro de mulheres negras era uma dimensão central na economia colonial, produzir mais gente, estuprar mulheres negras para produzir mais gente, porque pessoas negras eram entendidas como mercadoria, e dentro do contexto de abolição formal da escravidão, se foge uma ideia de Brasil harmônico entre as raças, e essa ideia ela está transcrita, ela é descrita a partir do estupro de mulheres negras. Então, o Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, vai dizer que no Brasil a gente não pode falar de racismo porque os homens brancos europeus gostavam de se deitar com as mulheres negras, né? Então, se institucionaliza o estupro. E tem uma dimensão, inclusive, de como o nosso corpo, nessa cidade, é o corpo que vai ser atravessado por várias violências, porque o corpo de uma mulher negra é entendido como objeto ainda assim. Então, quando a gente entra, né, quando começa a sair de casa sozinha, né, no nosso processo de formação, a gente vai aprendendo uma série de partituras, uma série de modos de ser na cidade, que é para nos proteger de violência. A gente é ensinado a nos proteger. Então, quando eu começo a pregar o trem, eu aprendo rapidamente que eu preciso pegar o trem indo para o ponto final para tentar ou vir sentada ou vir encostada em algum lugar, encostar meu corpo em algum lugar e colocar minha mochila na frente para não sofrer nenhum assédio dentro do trem. Então, porque na verdade, e é isso, quando é que o corpo de uma mulher é entendida como um corpo que está resguardado? Quando tem um outro homem do lado. Por isso que a gente pede o nosso tio, nosso pai, para nos buscar do ponto, porque parece que esse corpo ele é sempre propriedade de alguém, de um homem. Quando ele está sozinho na cidade, ele é lido como um corpo disponível, como um corpo público. Por isso, os dados de violência e de estupro, de violência comunitária contra mulheres, tentando acessar a cidade. E não é à toa que mais de 60% das mulheres que são vítimas de estupro, de assédio sexual, de importunação, são mulheres negras, que são o corpo mais objetificado, mais desumanizado, né? Então, essa dimensão para pensar cidades seguras para mulheres passa por pensar lugares iluminados,
passa por pensar segurança cidadã, passa por pensar uma outra dimensão, uma outra cultura de como a gente faz com que esses corpos eles sejam respeitados, porque no espaço público é como se o nosso corpo fosse público, ele não é para circular pela cidade, porque se ele está sozinho, as pessoas, os homens olham para esse corpo achando que podem fazer qualquer coisa em relação a esse corpo. E eu quero trazer uma dimensão que não é só os homens que fazem isso, não. No carnaval, corpos femininos negros são alvos de violência não só de homens, mas de mulheres brancas também. Eu já tive meu cabelo puxado várias vezes, e aí o cabelo não é só no carnaval, não. Você tô no shopping. Aí, tipo, às vezes estou no banheiro, no espelho, alguém puxa e fala, é de verdade? Mas no carnaval é isso, mulheres que se sentem à vontade de bater na bunda da gente, pegar no peito da gente, porque acha que o nosso corpo é público, né? Então, essa dimensão ela também é uma dimensão cultural, que é uma dimensão extremamente violenta, né? Tem até um trem que vai parar dentro do cemitério, não é isso? Na estação de Vila Rosali, é uma estação, fica em São João de Meriti também, no município de São João de Meriti, e a saída dessa estação é dentro do cemitério. E aí, para não passar no meio dos túmulos, porque quando você sobe a passarela, você está no meio dos túmulos. Na hora que você sair da estação, tem lá uma escada de ferro, aí eles fizeram um corredor gigante, assim, em meio aos túmulos, um corredor de quase 1 quilômetro. E aí, quando a gente começou a ouvir as pessoas, né, para tentar mapear essa realidade de violência, todas as mulheres que desciam naquela estação, que pegavam o trem naquela estação, elas diziam que elas não desciam ali depois que escurecia, porque elas eram vítimas de estupro e de assaltos, assim, né? E é impossível a gente transpor uma realidade dessa para Botafogo, por exemplo, que é um bairro de uma área mais abastada da cidade, né? Da Orla Carioca. É impossível, tem um cemitério em Botafogo. É impossível pensar uma saída do metrô que seja dentro do cemitério, porque, na verdade, isso fala sobre como se pensa e como se desumaniza corpos negros, né? São João de Meriti é um dos municípios mais negros, né, do estado do Rio de Janeiro. E com maior densidade demográfica, né? São mais de 500 mil pessoas no território de 32 quilômetros. E é isso, né? E é abarcado pela interdição em várias políticas públicas. Não tem nenhum hospital tendo 500 mil moradores, né? Então, tipo, creche, falta de creche. Isso impacta profundamente, diretamente as mulheres. Bom, muito assunto, né? Então a gente está falando assim, que todo o sistema é pensado, por exemplo, em São Paulo é muito claro que o metrô e todo o transporte é pensado em questão do lucro, né? E eu me lembro do caso da USP, que tem 80 mil alunos e que não tem um metrô que passe pela USP. Você tem que parar no Butantã, pegar 5 minutos de ônibus, né? Ou seja, alguém está ganhando nesse sistema. Então, o sistema é pensado assim, né? Vamos falar um pouquinho desse observatório, quando que ele surgiu, e o que você descobriu recentemente sobre esse tema? Então, o observatório ele nasce no ano passado, né, com essa demanda de, no meio da crise do sistema ferroviário, dar continuidade à pesquisa que a gente fez do Não Foi em Vão, né? Então, a gente tem como mote falar e incidir para estruturas de segurança e que garantam dignidade, direito à cidade da população a partir do transporte, né? Entendendo que o transporte ele é um fator de aprofundamento de desigualdade, a gente começa a produzir, a gente adota uma metodologia de mobilidade antirracista. Então, a gente começa a produzir dados que dão visibilidade para as demandas dos passageiros, para tentar contrapor essa lógica do lucro que você muito bem diz, né? O transporte, não dá para ter um transporte que garanta a dignidade. E se, de fato, o transporte ele é tão fundamental, se ele é meio para as pessoas poderem existir, se as pessoas, para poder acessar saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, elas precisam se deslocar pelo espaço público, o transporte não pode ser mercadoria, porque ele é vital para a possibilidade das pessoas existirem. E quando eu falo de mobilidade, quando eu falo de transporte, estou falando só de transporte público, não. Estou falando de transporte ativo, andar a pé, andar de bicicleta, ter ciclovia, calçada, onde as pessoas consigam circular e que sejam acessíveis para que qualquer pessoa possa circular. Então, uma coisinha assim, por exemplo, no caso da sua prima, né? Quando você fala que
ela acabou presa na porta, as pessoas podem imaginar que é como no metrô, né? Que tem pouquinha gente entrando, mas na realidade a gente está falando de uma multidão que tem que entrar e que tenta entrar no tempo certo, não é isso? É uma multidão que tem que entrar. O trem, né? Ele e não é à toa. A arquitetura ferroviária, ela é extremamente degradada, não tem investimento há muitos anos, não tem acessibilidade. Então, tipo, das 104 estações, só 8 estações têm estrutura de acessibilidade, né? Isso impacta, e a gente tem pensado, a Joana não tinha nenhuma dificuldade de mobilidade, mas a gente entendeu que se tivesse garantia de que uma pessoa cadeirante conseguisse acessar a plataforma com segurança, conseguisse entrar, embarcar no trem com segurança, a Joana não teria morrido. Então, a gente tem entendido que é isso. Produzir espaços, cidades seguras, é garantir segurança para todo mundo. Existem setores da sociedade que as suas pautas e as suas demandas são demandas que garantem universalidade, garantem a segurança de todos. E as pautas de pessoas PCDs, né, de acessibilidade, é uma das pautas que garante direito, segurança para todo mundo. Então, o debate que a gente faz de mobilidade é um debate que está comprometido e associado a como a gente produz cidades acessíveis. Eu conheci a Débora Duprá, que é uma militante aqui no Rio de Janeiro, ela é advogada, é deficiente visual, e ela traz uma fala que para mim é muito marcante. Ela fala: não existem, as pessoas não são deficientes. Quem é deficiente é o Estado, né, que não garante a possibilidade das pessoas conseguirem usufruir dos espaços porque não quer garantir, né? E quando a gente começa a olhar para essa realidade, dar visibilidade para essa realidade, a gente entende que é isso. Não é possível garantir dignidade, segurança e direito à cidade numa perspectiva de lucro. Hoje, a forma como se calcula o transporte público, né, a lógica do transporte é mercadoria. E as agências reguladoras, elas estão comprometidas com o interesse das empresas. Aqui a gente tem a Getransp, que é isso, ela não se move, ela não regulamenta nada. Eles inclusive, nos disseram que eles começaram a investigar as mortes depois que a gente conseguiu produzir justiça, uma luta por justiça da Joana, que antes ele nem abria investigação, só que isso já era regulamentação. Hoje era uma regulamentação da Agência Nacional de Transporte. A Agência Nacional de Transporte, em 2020, retira a atribuição sobre os estados, e aí não se tem nenhuma regulamentação sobre tramitação e protocolos de notificação de acidentes graves. E a agência reguladora ela só está comprometida, ela acha que a única tarefa dela é reajustar a tarifa do anual das concessionárias. Ela diz que não tem que fiscalizar o serviço, que ela fiscaliza o contrato. E grande parte dos conselheiros dessas agências são indicados pelas empresas concessionárias. Então, qual que é a autonomia que essas pessoas têm de conseguir produzir, de regulamentar, que é fiscalizar, monitorar, avaliar, produzir recomendação para essas empresas. Então, o observatório ele nasce com essa intenção de dar visibilidade para a demanda dos passageiros. Então, a gente produz um documento junto com a Casa Fluminense de recomendação de como se resolve o sistema ferroviário, falando sobre a necessidade de se pensar um outro índice para operação, para calcular a operação. A gente fala sobre o caixa preta do transporte, né? Porque ninguém sabe o custo da operação do transporte, porque o índice que é utilizado para isso é um índice de lotação, é o IPK, índice passageiro por quilômetro. Então, quanto mais gente se faz uma projeção de passageiros nos contratos de concessão, esse transporte vai transportar 30 mil pessoas por dia. Se faz essa projeção muitas vezes ela é baseada em nada, não se tem um estudo de impacto, não se tem, né, tipo, estudos de demanda para poder delimitar essa projeção. E aí, assim, se a concessionária atende menos do que isso, o Estado tem responsabilidade de subsidiar aquilo que não foi alcançado, né? Está previsto, geralmente, nos contratos de concessão. E aí, Inclusive, em São Paulo, ele paga mais caro do que a tarifa normal, né? Parece que paga 4,50, enquanto a normal é 4, alguma coisa assim. E aí, assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem as maiores tarifas e não tem integração. A tarifa de metrô está R$ 6,90. A tarifa de trem, porque a gente fez uma luta grande, conseguiu derrubar o aumento da passagem, porque eles estavam querendo aprovar o aumento da passagem para R$ 7,00, mas o Observatório teve um protagonismo muito grande nisso, né? Nessa estratégia de pesquisa, incidência e mobilização, de produzir um jornal e começou a falar para os passageiros sobre o aumento e por que não deveria ter aumento. Começou a desmistificar
essa questão dos aumentos, e aí os passageiros começaram a se mobilizar, fazer ato dentro da estação, quebrar as coisas, fazer protesto, e aí o aumento ele não foi realizado por causa disso, da mobilização que a gente conseguiu subsidiar a partir de produzir dados que são dados que têm o compromisso com quem usa o transporte, que tem um compromisso de fato em produzir transporte público. Então, e a questão da pandemia, como que foi esse? Porque foi fortíssima a questão do transporte durante a pandemia, não? Sim. Eu acho que a pandemia ela explicita a centralidade da mobilidade e a crise da mobilidade da forma como ela se pensa. Porque, por exemplo, no exemplo dos trens, né? A primeira ação que a Supervia fez, logo no dia do decreto de pandemia, né? Foi reduzir a frota em 40%. E a gente sabe que grande parcela da população ela não foi abarcada pelas garantias de mitigação do Covid, não podia ficar em casa, porque são pessoas que estavam no subemprego, no desemprego, tanto que o Ministério do Trabalho ele publica no ano passado um dado sobre as categorias que mais tiveram baixas nas carteiras diante da pandemia, né, por morte, por Covid. E foram categorias que estão diretamente vinculadas com o transporte. Motoristas, trocadores, as categorias que foram entendidas como categorias essenciais, tipo, os mercados foram entendidos como serviço essencial. Mas quando veio lá as mitigações, né, tipo, as priorizações, caixa de mercado, supermercado, trabalhadores do supermercado não foram priorizados. Então, as pessoas foram categorias que tiveram os maiores índices de baixa de carteira de salário por causa da pandemia, porque foram mais contaminados, morreram mais, né? Então, o que a Supervia fez logo no anúncio, né, no decreto de anúncio da pandemia, foi reduzir 40% da frota. Os ônibus foram reduzidos 40% da frota. Isso fez o quê? Com que as populações que continuaram se deslocando, porque o trem abarca 12 municípios, são tidos como municípios dormitórios, de pessoas que vivem com uma renda média de um salário mínimo, que tem um índice de desocupação gigante, por exemplo, São João de Meriti, 84% da população está na desocupação, está na informalidade e no desemprego. Essas pessoas elas tiveram que continuar saindo de casa e fazendo a cidade andar, pelos aplicativos de entrega, pelos aplicativos, né, de passageiros, nos mercados, nos transportes, e essas pessoas foram ainda mais impactadas pela superlotação no BRT, nos trens, nos ônibus, né? Tipo, ficaram mais tempo dentro do transporte, foram jogados à superlotação e o risco direto do Covid desde o princípio da pandemia. Então, a gente começou a produzir esses dados, dizendo, olha, qual que é o impacto da passagem na renda média das pessoas que pegam o trem. As pessoas que pegam o trem têm, uma renda média de um salário mínimo. Tem um índice de desocupação muito grande. Então, tem pessoas na vulnerabilidade, grande parcela da população está num nível de vulnerabilidade muito maior, porque ela não vai arcar só com 6%, está previsto na CLT. Ela vai arcar, no Rio de Janeiro, com 34% do salário dela, se a gente considerar que ela trabalha só os dias úteis, 22 dias por mês, elas vão arcar com 34% do salário com passagem. Aí você pensa, quem ganha um salário mínimo, geralmente não tem casa, paga aluguel. Você não paga menos de R$ 800 de aluguel aqui no Rio de Janeiro. A Uma cesta cesta básica, básica, claro. 660. Em São Paulo está R$ 800, né? Não sei no Rio. 150 de luz, R$ 100 de água, R$ 400 de transporte, a conta não fecha. A gente vê a ampliação da população em situação de rua e tem uma parcela dessa população que tem casa, mas que ela não consegue voltar para casa todo dia, porque o custo do transporte no salário dela, no que ela ganha diariamente, não é nem salário, no que ela ganha diariamente, é quase o que ela ganhou no dia. Então, elas dormem durante a semana numa situação de desumanidade, de insegurança, de violência, porque o transporte limita a possibilidade das pessoas usufruírem de garantias mínimas, de garantias básicas, de poder dormir na sua cama, de poder comer na sua casa, numa mesa, sabe? Então, a gente começa a produzir esses dados, né? A gente pega os 6% da previsto na CLT e faz um cálculo de quanto deveria custar o bilhete único, que é isso, se na CLT, que é o único lugar onde está previsto um indicador de comprometimento de renda com transporte, se fala que as pessoas podem ter até 6% comprometidos com o transporte, calculando o índice de quem pega transporte público e vive com um salário mínimo,
a gente tem que deveria ter um bilhete único de 1,65, né? E a gente começa a fazer incidência a partir desses dados que a gente produz, né? De impacto de salário com transporte, produz isso da conta não fecha, mostra a questão da acessibilidade, e com essa realidade a gente conseguiu pautar os trens, porque morrer nos trens e os atrasos, a precariedade do trem é algo que sempre aconteceu, mas que começa a ser visibilizado, inclusive pela mídia. Hoje você liga o RJTV1, o RJTV2, estão falando dos trens, porque a gente conseguiu fazer essa incidência para pautar o sistema ferroviário, e a gente começa a falar, olha, o sistema ferroviário ele é o principal meio de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Não existe nenhum outro modal que atravessa 12 municípios da região metropolitana do Rio. Apesar disso não se repercutir com priorização, né, o governo do estado não prioriza, assim, o investimento no sistema ferroviário, é, de fato, o transporte mais central da região metropolitana. E passa também pelas soluções, né? Geralmente, os territórios são cortados pelo trem, tanto os municípios como os bairros, suas centralidades é em torno do trem. Isso fala sobre a possibilidade de reaquecer a economia, de criar novas centralidades, de acabar com a realidade de deslocamento pendular de 6 horas por dia, a partir da requalificação dos trens. Fala sobre a possibilidade de reaquecer a economia, né, de gerar emprego com a requalificação. Então, a gente começa a falar sobre isso e consegue pautar o sistema ferroviário hoje, consegue pautar o debate político também. Hoje, tanto o Freixo quanto o Cláudio Castro têm falado sobre transporte como centro. Isso é uma novidade, porque, né, o transporte ele não é pautado como centro, inclusive porque grande parte das candidaturas, né, e dos políticos que estão hoje ocupando cargos no legislativo, especialmente esses políticos de um campo mais de centro e de um campo de direita, eles são financiados pelas empresas, ou têm ações diretas nessas empresas. Vide o processo de corrupção que culminou na prisão do Sérgio Cabral. Né? Maravilhosa essa discussão. Bom, nós estamos falando então de um sistema de vigiar e punir, que é mais ou menos um controle colonial, como acontecia na Argélia, né? E você falou agora da questão política, essa questão das operações nas favelas, tudo, acaba sendo um populismo, né? Matamos várias pessoas, então limpamos a sociedade, né? Então, ou seja, os progressistas também precisam começar a falar em segurança, como seria uma segurança humanista, né? Uma segurança com direitos humanos. O que você tem visto nessa questão de pensar numa segurança que não seja criminalização das drogas, não seja perseguição? O que você tem visto nesse sentido? A gente precisa pensar numa segurança cidadã, que esteja impactado, seja formulada a partir das demandas concretas da população. Para mim, segurança é ter rua iluminada. Para mim, segurança, né, passa por ter emprego, passa por ter sistema de saúde em todos os espaços. Porque é isso. O que é segurança? É resguardo da vida? Resguardo da vida passa por ter posto de saúde, hospital, segurança alimentar, né? Então, ter alimento, políticas assistenciais, para pensar essa estratégia de segurança alimentar para quem não tem a possibilidade de sair desse processo, passa por ter hospital. A gente precisa fazer um debate, né, de que a resposta de violência, ela precisa ser desmontada. Hoje, o que dá o tom da segurança, né, dessa suposta segurança, a própria política de drogas, ela é uma justificativa, continua sendo justificativa para o confinamento de pessoas negras, né, dentro de territórios de periferia. A segurança que é dita na segurança pública é a segurança dos territórios mais abastados. E, em nome dessa segurança, se produz uma sistemática de insegurança, de violência, de medo cotidiano para os territórios de periferia e favela, para a maioria da população. Então, isso não é segurança. Segurança cidadã é garantir dignidade, é garantir direito à vida, direito à casa, direito a saneamento, direito à alimentação. Isso é segurança. Isso passa pela desmilitarização da polícia militar. O que é desmilitarização da polícia militar? É pensar uma polícia que esteja associada, que seja gerida pela população, que seja eleita. A gente pode falar, inclusive, sobre esse processo de que, por exemplo, a exemplo da eleição para xerifes dos Estados Unidos. A gente precisa
pensar em policiamento de proximidade, de mitigação e mediação de risco. A segurança ela não está associada centralmente a poder de polícia. A segurança passa por garantir assistência social, saúde, saneamento, moradia, direito à cidade, que é transporte e mobilidade. Segurança é tudo isso, né? Então, a gente precisa romper com essa lógica punitivista, violenta, racista e de extermínio da polícia. Segurança não é polícia. Segurança, ela abarca muito mais elementos do que a polícia, né? A gente precisa avançar nesse sentido. Eu acho que a gente ainda está muito atrás desse processo. A gente precisa discutir que não existe guerra às drogas. Ninguém vai para... As operações elas não estão atirando em saco de maconha, de cocaína. Elas estão matando centenas, dezenas de pessoas diariamente, né? Então, assim, a gente precisa sair dessa lógica de segurança. A polícia não é polícia. Inclusive, a gente consegue, e a gente pode ver no mundo, cidades com menores indicadores de desigualdade social são cidades menos violentas. Então, garantir política pública, garantir política de existência, políticas essenciais que estão lá descritas na Constituição, é pensar a segurança cidadã. A gente precisa disputar esse outro conceito de segurança. Para mim, segurança não é polícia, porque quando eu saio na rua e vejo a polícia, eu tenho medo. Quando eu vejo a polícia batendo no menino, ou dizendo para o menino que vai levar ele para a delegacia, porque ele está sem identidade ou porque ele está sem dinheiro, eu me coloco sempre, mas eu tenho medo que vai acontecer comigo. Eu tenho medo depois de qual vai ser a consequência disso em relação a mim. A gente tem medo da polícia, porque a gente tem uma dimensão que não é segurança, é uma dimensão de violência, né? Uma dimensão de violência. E esse medo, ele extrapolou. Antes a ação violenta da polícia, e que está cada vez mais sendo capitaneada pelas milícias, era um medo que estava abarcado em territórios periféricos e territórios negros. Hoje, os territórios abastados, eles também estão vivendo com a lógica da milícia, onde se vende uma suposta segurança contra essas pessoas que estão vendendo a segurança. Você paga para eles não te assaltarem, para eles não te matarem, para eles não te violentarem. Você paga para isso. Então, acho que essa dimensão é urgente a gente pensar outra construção da segurança que garanta cidadania, segurança cidadã, que não passa por poder de polícia, que passa por garantir direitos essenciais que já estão constituídos, que estão lá representados na Constituição desde 1888. Né? Acho que isso é fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua candidatura, como que tem sido o seu percurso, o que você anda fazendo? Então, eu estou sendo... A nossa candidatura, ela começa a se construir, né, nesse entendimento de mulheres negras que a gente precisa disputar e ocupar esses lugares de poder, porque esses lugares eles decidem sobre a nossa existência, né, eles pautam e decidem sobre políticas, sobre o nosso direito de viver, né, então a gente começa a discutir a necessidade de se colocar nesse lugar, inclusive porque a gente entende, faz uma análise de que o bolsonarismo, ele se explicita como um governo de morte, de fome, a partir da mobilização centralmente de mulheres negras dentro de territórios periféricos, de levantar alimento, itens de higiene, de mulheres negras que estiveram na frente da codificação do Covid, decodificação do Covid, de soluções, né, dentro da tecnologia, de respostas à crise pandêmica. Então, a gente entende que como o Bolsonaro e o governo bolsonarista foi explicitado a partir da mobilização de mulheres negras, a gente precisava ter um capital, reivindicar e se colocar como um agente dentro dessas eleições. E aí me fizeram uma proposta, eu topei construir essa campanha. Tem uma série de desafios que a gente sabe que os partidos eles não investem em mulheres negras, eles até fazem um debate, porque têm sido pressionados para fazer o debate sobre a mudança do quadro de poder, mas a gente não acessa financiamento, a gente não tem acesso à proteção. Eu já sofri vários episódios de segurança, né, de insegurança, na verdade, de laser no meu corpo em agenda, de ser perseguida, de carro perseguindo, e né, não tenho nenhuma proteção do partido que estou construindo, que é o PT. A gente está
inclusive incidindo, eu acho que isso é importante a gente pensar como se estruturam respostas para garantir a segurança das mulheres que estão se colocando no processo eleitoral, porque é isso, nosso corpo é o corpo entendido como mais desumanizado, como público e que sofre uma série de violências nesse contexto, mas eu acredito que é muito importante, então, essa candidatura está sendo construída por uma série de lideranças de mulheres negras de vários territórios do Rio de Janeiro. Tem o centro do debate da mobilidade, porque a gente tem entendido que mobilidade ela associa através de todas essas dimensões que a gente está discutindo aqui. E hoje eu estou sendo apoiada por um projeto do Instituto Marielle Franco, junto com Mulheres Negras Decidem, que é o Estamos Prontas, que é um projeto que tem impulsionado, né, formado, escolher uma liderança por estado para poder formar e acompanhar durante o processo eleitoral, né? Então, e acho que é isso, essas estratégias de existência e de acolhimento, acompanhamento que a gente tem produzido para dar suporte para as nossas, elas são o que tem de mais avançado na sociedade, assim, e também estou num outro projeto que é o Perifalab, que é um projeto que foi construído pelo PT também, e que tem formado essas lideranças, né, de periferia, pensando em como é que elas precisam ocupar esses espaços. A gente está discutindo mobilidade, está com o foco de poder disputar e falar para os nossos. Então, como é que a gente... E um projeto coletivo, porque a gente entende que é isso. A possibilidade de a gente ocupar esse espaço e manter um projeto coletivo está dado em ser um projeto coletivo do início ao fim. Eu botei a minha cara na urna, mas não é sobre mim, é sobre nós. É sobre como a gente conjuntamente consegue aprofundar esse processo, como a gente aprende essa tecnologia de furar essa realidade e impulsionar mais lideranças como nós. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu sou de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que é o meu território. E aí teve uma vez que abriu uma cratera assim, no meio da rua. E eu sempre ouvia os vizinhos dizendo: tem um buraco aqui em São João de Meriti, demora mais de um ano para ser tapado. Um buraco em Copacabana não demora um mês. Porque, na verdade, o buraco de Copacabana vai estar no caminho, nas vistas de quem decide sobre que buraco tapar. Né? E o buraco de São João de Meriti muitas vezes não é nem imaginado. A gente já faz estratégias de dar divulgação dessa realidade, mas eles desconsiderado. Então, a gente precisa forjar lideranças que sejam oriundas desse lugar e que tenham um compromisso com pautas coletivas para que a nossa existência ela seja de fato garantida, que a gente consiga produzir políticas de vida de verdade, bem viver. Acho que é esse o lugar que a nossa candidatura se coloca. A gente está muito animado, com muita esperança de conseguir ganhar esse processo eleitoral. Que legal, fantástico. Olha, estou mostrando aí o livro Mobilidade Antirracista. Fala um pouquinho para a gente das pessoas que participaram, dos temas que ele aborda, por favor. Sim. O livro, eu co-organizei esse livro, né, com Paik Santarém e Daniel Santini. Ele tem, né, essa metodologia de pensar a mobilidade numa perspectiva antirracista, muito associada à perspectiva de reparação, que eu falei aqui inicialmente para vocês. Então, a gente organiza o livro em alguns eixos. O primeiro, a gente faz o debate de como a mobilidade ela é uma política que produz a modernidade a partir de uma construção racializada, né, que diferencia pessoas brancas de pessoas negras, que diferencia no direito o acesso e a interdição, que é forjado por essas duas dimensões. E aí tem o Paik Santarém, nesse primeiro capítulo tem um artigo meu, do Denilson Araújo. Tem um segundo debate, que é o debate de mulheres e cidades, que tem a Neon Cunha, que é uma grande referência, uma mulher trans aí de São Paulo, que também é pré-candidata a deputada estadual por São Paulo e que é muito necessária. Tem Silvia, tem várias contribuições da Vilma Reis, tem contribuição de Silvio de Almeida, da Lúcia Xavier. Vilma Reis, que é liderança de Salvador, não é isso? Liderança de Salvador, também pré-candidata a deputada federal lá em Salvador. Tem a Lúcia Xavier, que faz debate de intolerância religiosa. Tem um terceiro capítulo que fala sobre financiamento do sistema de mobilidade. Na verdade, a gente está propondo, aí a gente fala sobre a necessidade de se pensar um sistema único de mobilidade, onde
a mobilidade ela seja pensada a partir das demandas de direito à cidade, onde o transporte tem uma perspectiva de gratuidade, né? Então a gente faz esse debate, tem a Kelly, tem o Daniel, que fazem contribuições nesse capítulo. A gente faz e tem um debate de democracia e governança, de como a gente pensa, de como a mobilidade ela é essencial para se pensar o aprofundamento de democrático e como é necessário pensar um outro sentido de governança que se desassocie do lucro dessa lógica da mobilidade como mercadoria e que pense a mobilidade como direito social. E a gente fez essa publicação muito pensando de como a gente dá visibilidade, como a gente localiza o debate de mobilidade com um debate de garantia de direito civil para a população pobre, negra, periférica, de favela, de mulheres, né? Então tem várias tem entrevistas com artistas, o Glock, tem poemas do Islã das Minas, do Tom, que encaminhou para a gente uma contribuição. Então, tá lindo o livro, olhem, comprem, tá disponível para download também gratuito. Vale muito a Autonomia literária, né? Autonomia Literária e Fundação Rosa Luxemburgo. Tá lindo, gente. Bom, parabéns, um trabalho maravilhoso, né, para ampliar a democracia e ver a democracia no terreno, né, a democracia de verdade, né, não só formal. Então tá aí, né, vamos lutando contra a supremacia branca brasileira, que estabeleceu aí os parâmetros, e queria te agradecer muito, Rafaela, muito obrigado, viu, pela presença. Isso, querido. Estou à disposição. Muitíssimo obrigado, parabéns. Rafa Albergaria e o Instagram do Observatório dos Trens, que é o @OBS dos Trens. O Instagram é @Rafaela Albergaria. E o meu é Rafa Albergaria. Tá, vamos deixar tudo aqui na descrição. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam, que estão acompanhando aí no futuro. Deem uma olhada nas playlists. Temos sobre protagonismo negro, direitos humanos. Temos também, pedimos que vocês deixem seus comentários aqui embaixo, que são os comentários que fazem, né, expandir. Lembrem do Pix, que vocês podem contribuir. E, Rafaela, uma boa noite, sucesso aí na trajetória, viu? Beijo, querido. Boa noite. Muito obrigado a todos.